Se você acha que conhece a história militar da Colômbia, está prestes a descobrir o contrário. A versão que nos contaram não foi como tudo realmente começou. Existem arquivos enterrados, decisões silenciadas e projetos que alteraram o equilíbrio regional sem que o público jamais soubesse. Hoje, abrimos um relatório classificado, um documento que revela as 8 armas mais perigosas da Colômbia e explica por que seus vizinhos realmente as temem. Esta jornada não é sobre propaganda nem exibições. É sobre poder real, tecnologia oculta e estratégias que nunca chegaram às manchetes. O que você vai ouvir se manteve em silêncio por uma razão. E essa razão começa a se revelar agora. Número 8. O fuzil Galil Ace. Nas selvas onde a umidade corrói até os metais mais resistentes, uma máquina de aço negro resiste sem pestanejar. Seu nome é Galil Ace. E embora muitos o vejam apenas como mais um fuzil, dentro das Forças Armadas ele é considerado símbolo do renascimento bélico colombiano. No meio dos anos 2000, o país enfrentava uma guerra interna prolongada. Os soldados carregavam armas antigas, herança de alianças passadas. Foi então que a Indumil, a indústria militar colombiana, tomou uma decisão que mudaria a sua história: produzir localmente um fuzil moderno, adaptável e com selo nacional. A base veio de Israel, a lendária plataforma Galil, mas o redesenho foi completamente colombiano. O resultado? Uma arma de assalto capaz de suportar lama, calor, chuva e combate urbano sem falhar. Os engenheiros a chamaram de Ace, mas nos relatórios de campo ela é conhecida como o músculo. Um documento interno do Exército Nacional, vazado anos depois, afirmava que o Galil Ace superou 15.000 disparos contínuos sem falhas críticas. Em operações reais, resistiu a explosões próximas e continuou atirando. O Ace não apenas substituiu o velho FAL argentino ou o G3 alemão, mas também criou um novo padrão de confiança que redefiniu a infantaria moderna do país. Seu design modular permite o uso de diferentes calibres. Seu peso reduzido melhora a mobilidade nas montanhas, e sua ergonomia mudou a forma como o soldado colombiano combate. Mas há algo mais. Enquanto outras nações importavam armas, a Colômbia começou a exportá-las. O Galil Ace é produzido nos calibres 5.56 e 7.62 e vendido para mais de 10 países, incluindo Guatemala, Honduras e Peru. Em menos de uma década, o país passou de comprador a fornecedor regional de poder de fogo, uma mudança que alterou silenciosamente as estatísticas de defesa na América Latina. Em comparação, o FAL argentino, embora robusto, não se adapta bem a ambientes de selva, e seu custo de manutenção é alto. O Galil Ace, em contrapartida, pode ser limpo em minutos e resiste à imersão total na água sem comprometer a precisão. Nas palavras de um analista militar regional, a Colômbia deixou de ser cliente para se tornar marca. A consequência foi imediata. Grupos armados ilegais começaram a procurar versões modificadas do Ace no mercado negro. Sua presença em operações clandestinas fez com que países vizinhos reforçassem o controle de fronteiras. Um documento do Conselho de Defesa Sul-Americano, datado de 2023, menciona que a padronização do Ace nas forças latino-americanas muda o equilíbrio tático em cenários de selva e fronteira. Em nível psicológico, a mensagem era clara: a Colômbia já não dependia de ninguém para armar seu exército. Cada fuzil fabricado era um lembrete de independência tecnológica e de autossuficiência em força militar.
Fontes internas da Indumil confirmam que após o sucesso do Ace, foi iniciado um programa secreto de aperfeiçoamento do design, incorporando sistemas de mira inteligente e materiais poliméricos de nova geração. O projeto ainda não foi apresentado oficialmente, mas já tem nome: Ace X. Porque o verdadeiro poder nem sempre se mede em megatons ou mísseis. Às vezes, ele começa com um disparo preciso, no silêncio profundo da selva. E enquanto a região celebrava acordos de paz, a Colômbia afiava seu músculo mais silencioso. Mas essa foi apenas a base. O que veio depois deixou todos em alerta. Número 7. Hunter TR-12. Em uma estrada empoeirada do Meta, um veículo cinza avança sem fazer ruído. As balas ricocheteiam em seu chassi como se batessem contra uma muralha. É o Hunter TR-12, e sua simples presença mudou a forma como a Colômbia combate em terreno urbano. Desenvolvido pela empresa Armor International, o Hunter nasceu de uma necessidade brutal: resistir a ataques em ambientes fechados, onde os tanques tradicionais eram inúteis. Durante os anos mais duros do conflito, emboscadas urbanas destruíam comboios inteiros. O exército precisava de uma solução rápida, móvel e feita sob medida. Em 2012, engenheiros colombianos projetaram um protótipo que combinava blindagem balística modular, mobilidade de alta resposta e um interior preparado para explosões próximas. Não se tratava de um tanque pesado, mas sim de um veículo tático multipropósito, capaz de se mover em espaços onde um APC convencional ficaria preso. Os primeiros relatórios do Batalhão de Operações Especiais Urbanas foram contundentes. O Hunter resistiu a impactos de calibre 7,62 e a granadas de fragmentação diretas sem comprometer a tripulação. Sua estrutura de aço balístico 500 e sua suspensão adaptada ao terreno colombiano o tornaram ideal para zonas montanhosas e ruas estreitas. Um documento interno da Polícia Nacional, nunca publicado oficialmente, afirma que o Hunter foi testado em confrontos onde outros veículos teriam sido destruídos. Foi projetado após emboscadas que não constam em relatórios públicos, cita o texto. Era um veículo pensado não apenas para resistir, mas para sobreviver, em silêncio. Em comparação regional, o Hunter TR-12 se coloca ao lado do Guarani brasileiro e do VN-1 chinês usado pela Bolívia. Mas há uma diferença essencial. O Hunter foi construído com engenharia nacional, adaptado ao clima, à geografia e à logística da Colômbia. Seu custo de manutenção equivale a 1/3 do valor operacional de um blindado estrangeiro. Enquanto outros países compravam poder, a Colômbia o fabricava em casa. O impacto psicológico foi imediato. Em zonas antes dominadas por grupos armados, a simples aparição do Hunter se tornou sinônimo de controle estatal. Relatórios de inteligência descrevem que sua mera silhueta gerava efeito dissuasório. Os emboscados abandonavam o ataque ao ouvir o som do motor. Para as unidades que o conduzem, o Hunter não é um veículo, é uma fortaleza, declarou uma fonte do Comando Conjunto de Operações. Uma frase que, além do simbolismo, resume sua função: proteger quem carrega a bandeira. Mas há algo mais. Os modelos mais recentes incluem sistemas eletrônicos capazes de detectar explosivos improvisados antes do impacto. Fontes próximas à Armor International afirmam que está em desenvolvimento uma versão elétrica furtiva, projetada para operações noturnas sem assinatura térmica detectável. Nome de código: Spectre. Em termos geopolíticos, o Hunter TR-12 enviou uma mensagem clara: a Colômbia não precisa esperar ajuda estrangeira para blindar o seu exército. Cada nova unidade produzida é uma declaração silenciosa de independência industrial e tecnológica. Enquanto outros países continuavam negociando compras milionárias, a Colômbia aperfeiçoava seu próprio tanque urbano. Um que não desfila em feiras internacionais, mas domina cada esquina onde a guerra ainda respira. Porque o poder nem sempre ruge com motores pesados. Às vezes, ele avança devagar, indestrutível e em silêncio. E embora poucos tenham percebido, de sua cabine nasceu a inspiração para um novo tipo de guerra: a guerra do arto híbrido, onde a precisão vale mais do que o tamanho. Mas enquanto todos olhavam para o blindado,
O verdadeiro avanço já estava no céu. Número 6. A-29B Super Tucano. Nos céus do Cauca, uma sombra corta o vento. Não é um jato supersônico, nem um drone. É um avião que redefine a guerra moderna. O A-29B Super Tucano. Leve, manobrável e letal, ele se tornou o símbolo da precisão aérea colombiana. Fabricado pela brasileira Embraer e adaptado pela Força Aérea Colombiana, FAC, o Super Tucano foi a resposta a um desafio único: neutralizar alvos em zonas montanhosas sem causar danos colaterais. A Colômbia não precisava bombardear cidades, precisava atingir com precisão cirúrgica na selva, e este avião conseguiu. O Super Tucano pode voar baixo, permanecer horas no ar e atacar com mísseis guiados ou bombas inteligentes. Em operações reais, sua precisão ultrapassou os 90%. Um relatório classificado da FAC, datado de 2023, afirma que 95% dos alvos designados foram neutralizados em menos de 48 horas. Nenhum outro avião de sua categoria registrou eficácia semelhante em combate irregular, mas o seu poder vai além dos números. Durante a Operação Fênix, o Super Tucano cruzou o espaço aéreo equatoriano, eliminou um acampamento insurgente e retornou sem ser detectado. O episódio provocou tensão diplomática, mas também deixou uma mensagem clara: a Colômbia dominava a precisão tática na América do Sul. Em comparação, o IA-58 Pucará argentino, seu equivalente histórico, carece de aviônica moderna e armamento guiado. O Tucano, por outro lado, combina sensores infravermelhos, sistemas de navegação por satélite e enlace de dados em tempo real. Isso transforma em um avião de ataque leve e em um centro de inteligência voador. Chamam ele de o caça dos pobres, comenta um piloto veterano em um relatório interno. Mas, na verdade, é a arma que transforma cada montanha em um ponto vulnerável. Frase curta, mas devastadora. No aspecto psicológico, o Super Tucano mudou a percepção do inimigo. Já não bastava se esconder entre as árvores ou atravessar rios à noite. A câmera térmica do Tucano podia detectar uma fogueira a quilômetros de distância. Para as forças ilegais, o céu deixou de ser um refúgio. Além disso, seu custo operacional é mínimo comparado a um F-16 ou Mirage. Para cada hora de voo de um caça de quarta geração, um Tucano pode operar por 6. Essa eficiência permitiu à FAC manter presença constante em múltiplas frentes. Mas há algo mais. Desde o 2021, pilotos colombianos testam uma versão atualizada com sistemas eletrônicos israelenses, capazes de controlar remotamente as armas e manter comunicação criptografada. Fontes próximas à FAC a chamam de Operação Falcão Silencioso, um programa destinado a integrar inteligência artificial nos futuros tucanos. Em cenário regional, a existência desses aviões gerou nervosismo no Equador e na Venezuela, onde os radares foram atualizados para detectar incursões de baixa assinatura térmica. Um analista do Centro de Estudos de Defesa Andina resume assim: cada vez que um tucano decola, alguém na fronteira liga um radar e outro se apaga, porque, além da tecnologia, o verdadeiro poder do Super Tucano está em seu simbolismo, a capacidade da Colômbia de ver, decidir e atacar sem aviso. E enquanto todos olhavam para os céus, ninguém percebeu que o próximo salto do poder colombiano não voaria, mas sim navegaria sobre a água, invisível a todos. Número 5. Submarino Intrépido. Construído com apoio alemão, o Intrépido faz parte da frota oceânica do Caribe e do Pacífico. Sua capacidade de permanecer submerso por dias sem emitir qualquer sinal térmico o torna um verdadeiro fantasma aquático. Nenhum radar regional conseguiu detectá-lo com precisão. E isso, em termos geopolíticos, vale mais do que qualquer míssil. Os primeiros relatórios oficiais o apresentaram como um submarino tático de patrulha. Mas um documento interno da Marinha Nacional, vazado em 2024, revelou algo diferente. O Intrépido não patrulha, ele vigia. Equipado com sensores de última geração e sistemas de interceptação eletrônica, pode monitorar comunicações a centenas de milhas. Segundo o relatório, sua função principal é observar sem ser observado. Em comparação regional,
O Intrépido supera em sigilo os Type 209 peruanos e os Scorpene chilenos em missões de baixa profundidade. Enquanto esses submarinos foram projetados para combate oceânico, o colombiano se especializa em infiltração costeira. Sua estrutura, mais compacta e com menor ruído hidrodinâmico, permite navegar próximo à costa sem ser detectado por boias de escuta ou drones anti-submarinos. Um engenheiro naval de Cartagena definiu-o como uma sombra sob a superfície. E ele não exagerava. Durante exercícios conjuntos com a OTAN em 2023, o Intrépido afundou virtualmente 2 fragatas europeias sem que elas registrassem sua posição. O episódio foi classificado como resultado excepcional não divulgável. Mas há algo mais. Fontes do Comando da Força Naval do Caribe garantem que o Intrépido foi adaptado para transportar mísseis antinavio Gabriel V, um armamento israelense de 5ª geração capaz de destruir um alvo a mais de 200 quilômetros. Se a integração se confirmar, a Colômbia seria o único país da América do Sul com capacidade de ataque submarino guiado de precisão. Psicologicamente, sua existência mudou a equação regional. A Venezuela, por exemplo, reforçou a vigilância marítima e reativou patrulhas no Golfo de Coquiavacua. Um analista do Centro Estratégico de Defesa Continental disse sem rodeios: o Intrépido não precisa disparar para alterar o equilíbrio, seu silêncio já é uma ameaça. Em termos industriais, o projeto também marcou um salto tecnológico. Grande parte da manutenção e atualização é feito agora no estalheiro Cotec Mar, o que significa que a Colômbia já domina a engenharia de sigilo naval, uma capacidade que antes só possuíam potências como Brasil e Chile. Mas a parte mais inquietante não está no aço, e sim no software. O sistema de controle de missão do Intrépido utiliza algoritmos de inteligência artificial desenvolvidos localmente, capazes de reconhecer padrões de tráfego marítimo e diferenciar entre pesca civil e operações militares. Em outras palavras, o submarino pensa antes de agir. E enquanto os países vizinhos exibem suas armas em desfiles, o Intrépido permanece onde ninguém pode vê-lo. Invisível, silencioso, esperando sob o Caribe, pronto para lembrar que o poder real nem sempre se mostra. Às vezes se submerge. Número 4. Kfir C-10. Na pista de Palanqueiro, um rugido metálico corta o amanhecer. Não é um F-16 nem um Mirage de exposição. É o Kfir C-10, um caça que muitos consideravam obsoleto, até que a Colômbia o transformou em uma máquina moderna. Fabricado originalmente pela Israel Aerospace Industries, IAI, o Kfir chegou à Colômbia nos anos 80, mas sua história não terminou ali. Em 2009, começou um projeto secreto chamado Fênix Dourado, uma modernização profunda que o transformou em um caça multirole com tecnologia israelense e software colombiano. O resultado? Um avião veterano com reflexos de nova geração. Seu radar LM-2032 permite rastrear 64 alvos simultaneamente. O sistema de guerra eletrônica pode enganar radares inimigos e bloquear mísseis guiados por calor. E a aviônica digital, desenvolvida em colaboração com a Corporação de Alta Tecnologia para a Defensa, Codaltec, forneceu uma interface tática conectada com drones e radares terrestres. Em outras palavras, o Kfir não voa mais sozinho, ele pensa em rede. Um relatório classificado da FAC, datado de 2022, detalha que o Kfir C-10 alcançou em exercícios internos 94% de efetividade em missões ar-ar. Essa cifra o coloca a um nível do F-16 Block 40 e acima do Su-30 venezuelano em resposta e precisão. Um feito inesperado para um avião com mais de 40 anos de história. A chave foi a atualização. Enquanto outros países compravam caças novos, a Colômbia ressuscitou um antigo e o adaptou ao ambiente latino-americano. Seus motores GE J79 GE17 foram recondicionados para suportar temperaturas extremas e combustíveis locais. O resultado? Um caça que sobe mais rápido, gira com maior agilidade e custa uma fração de um jato de 4ª geração. Parece um avião velho, até que ele aponta para você.
declarou um piloto chileno durante manobras conjuntas em 2021. Essa frase ecoa nos corredores da aviação militar regional, porque o Kfir, embora não deslumbre em desfiles, continua sendo um predador silencioso dos céus. Em comparação regional, o Kfir C-10 supera em alcance e sistemas de pontaria o F-5E brasileiro e o Mirage 2000 peruano. Sua capacidade de portar mísseis Derby e Python V o torna temível em combate visual e ainda mais em interceptação a média distância. Os radares venezuelanos o detectam, mas nunca a tempo. Psicologicamente, sua presença pesa. Para os pilotos colombianos, o Kfir é mais do que um avião. É a prova de que a experiência vence o orçamento. Para seus vizinhos, representa um lembrete desconfortável. A Colômbia ainda mantém domínio aéreo sem depender de ninguém. Mas há algo mais. Fontes internas confirmam que a FAC está testando um novo sistema de sensores de fusão, capaz de controlar enxames de drones táticos a partir da cabine do Kfir. O projeto, chamado Skylink 11, pretende estender a vida operacional do caça até 2035. Nesse cenário, o Kfir não seria apenas um avião, mas um centro de comando aéreo móvel. E, embora muitos o considerem uma relíquia, nenhum vizinho conseguiu derrubá-lo ou superá-lo em combate simulado. Cada rugido nos céus colombianos lembra: o tempo não passou em vão. Porque enquanto outros trocam história por tecnologia, a Colômbia transformou sua história em tecnologia. E quando o inimigo olha para o céu, uma ameaça ainda mais silenciosa desperta na terra firme. Número 3. Cibat 2. De uma colina em Tolima, uma antena gira lentamente. Não dispara mísseis, nem balas, mas o que ela detecta pode mudar o curso de uma guerra. Seu nome é Cibat 2. E para muitos, é o sistema mais estratégico que a Colômbia possui. O Sistema Integrado de Busca e Alerta Antecipada, CIBAT, nasceu como um projeto conjunto entre a Força Aérea Colombiana, CODAP, e assessores israelenses da IAI Elta Systems. O objetivo era simples, porém ambicioso: criar uma rede nacional de radares capaz de detectar qualquer aeronave ou drone inimigo antes que cruze o espaço aéreo colombiano. O que poucos sabem é que o Cibat 2, sua versão atual, não apenas rastreia, ele prediz. Um relatório classificado de 2024 menciona que o sistema pode antecipar trajetórias de voo usando inteligência artificial e algoritmos de aprendizado adaptativo. Em termos simples, o radar não vê apenas o presente, ele vê o próximo movimento. Cada antena Cibat 2 cobre mais de 450 km de raio e pode ser integrada a radares móveis terrestres, satélites e drones de reconhecimento. Juntos, formam uma malha invisível sobre o país. Nada voa sem ser registrado. Isso faz da Colômbia um dos poucos países latino-americanos com cobertura aérea total em tempo real. Comparado regionalmente, o Cibat 2 supera o sistema Condor 2 chileno em alcance e precisão. Enquanto o Chile depende de sensores importados, o sistema colombiano utiliza processadores desenvolvidos localmente e módulos resistentes a interferências eletrônicas. Uma fonte da Direção de Ciência e Tecnologia de Defesa definiu assim: não apenas vemos o céu, nós o compreendemos. O efeito psicológico dessa frase é evidente. Em zonas fronteiriças, pilotos venezuelanos relataram interferências nos radares de seus caças Su-30 ao se aproximarem do espaço colombiano. Não há confirmação oficial, mas analistas militares sugerem que o Cibat 2 usa microemissões direcionais que cegam temporariamente os sensores inimigos. Se isso for verdade, a Colômbia possui capacidade eletrônica de negação ativa, algo reservado a potências da OTAN. Mas há algo mais. Desde 2023, o Cibat 2 está vinculado a um programa secreto da FAC chamado Projeto Vigia, cujo objetivo é integrar todos os radares civis e militares em uma rede cognitiva única. Isso significa que um voo comercial cruzando os llanos poderia servir, sem saber, como sensor auxiliar para a defesa nacional. O custo dessa integração foi enorme, mais de 280 milhões de dólares. No entanto, o benefício estratégico é incalculável. A Colômbia agora pode detectar uma incursão aérea antes que o inimigo cruze a fronteira. E se o ataque ocorrer, o sistema ativa automaticamente o protocolo Escudo 10,
enviando coordenadas em segundos para os Kefir e bases antiaéreas. Um analista do Centro de Estudos Geoestratégicos de Bogotá resume: o Cibat-2 não dispara, mas decide quem dispara primeiro. No tabuleiro psicológico do poder, isso significa dominar o tempo. Quem vê antes, vence antes. Aos olhos leigos, é apenas uma antena girando sobre o Sol, mas para quem entende de guerra moderna, cada giro é um aviso silencioso. Nós te vimos chegar antes que você pensasse em chegar. Fontes internas adicionam que o Cibat-2 participou de exercícios conjuntos com os Estados Unidos, validando sua interoperabilidade e obrigando vizinhos a atualizar protocolos de alerta para incursões de baixa assinatura, constante regional. Número 2. LRSAM Barak MX. Na base naval de Cartagena, sob o sol escaldante do Caribe, um container cinza parece inofensivo. Não tem insígnias visíveis, não ruge, nem brilha. Mas dentro dele repousa um dos segredos mais poderosos do país, o Barak MX, o sistema antiaéreo mais avançado da América do Sul. Desenvolvido pela Israel Aerospace Industries, IAI, e adaptado para a Colômbia desde 2021, o Barak MX, cujo nome significa raio em hebraico, é um escudo modular capaz de interceptar mísseis, drones ou aeronaves a mais de 100 km de distância. Cada unidade pode operar de forma autônoma ou em rede, permitindo que uma única bateria defenda uma cidade inteira. Um relatório classificado da Marinha Nacional, vazado em 2024, o define como a primeira muralha ativa do Caribe colombiano. E não é exagero. O Barak MX consegue rastrear 64 ameaças simultaneamente e decidir em milissegundos qual neutralizar primeiro. Em um conflito moderno, essa rapidez decide quem sobrevive. A integração foi silenciosa. Entre 2021 e 2023, técnicos israelenses e colombianos trabalharam no projeto Escudo Caribe, instalando lançadores em plataformas móveis e navios da classe Padilha. O objetivo: transformar a Colômbia no primeiro país da região com defesa antiaérea naval e terrestre totalmente interoperável. Diferente do sistema chileno Spider ou do peruano Pechora modernizado, o Barak MX não depende de radares fixos. Seus sensores móveis podem operar de caminhões, navios ou bases improvisadas. Isso significa que o inimigo nunca sabe de onde será interceptado. Um oficial da Marinha resumiu: não temos uma muralha, temos uma sombra que se move. Psicologicamente, o impacto é devastador. Em exercícios conjuntos, pilotos equatorianos relataram perda súbita de sinal ao entrar em zonas simuladas defendidas pelo Barak MX. A simples ideia de um escudo invisível alterou táticas e rotas aéreas. Esse tipo de dissuasão não precisa de tiros, impõe-se pelo medo. O componente regional também mudou. Antes, a vantagem antiaérea era do Brasil, com seu sistema russo Pantsir C-1. Hoje, analistas do Instituto Hemisférico de Defesa reconhecem que a Colômbia possui cobertura mais estável e tecnologicamente superior. Enquanto o Pantsir limita-se a 30 km de alcance real, o Barak MX estende seu raio efetivo a mais do que o triplo. Mas o mais impressionante está no software. Fontes internas asseguram que o sistema colombiano inclui uma camada de IA preditiva criada por engenheiros locais em cooperação com o Centro de Inovação Naval, CINDA. Essa camada permite aprender os padrões de voo dos mísseis inimigos e otimizar trajetórias de interceptação. Na prática, o Barak não reage apenas, ele antecipa. O resultado é uma arma silenciosa, móvel e imprevisível. Uma rede que não precisa ser vista para funcionar. Em simulacros regionais, atingiu 97,3% de acerto em interceptações múltiplas. Para os vizinhos, representa um dilema geopolítico. Como desafiar um país que pode derrubar qualquer ataque antes mesmo de vê-lo chegar? A resposta ainda não existe. Porque, enquanto outros exibem poder em desfiles, a Colômbia esconde sob a areia e o silêncio. E quando parece que nada mais pode elevar a atenção, um rugido metálico começa a se formar sobre o Mar do Caribe. Uma nova ameaça emerge das profundezas. Número 1. O U-206A. À primeira vista, o Mar do Caribe parece tranquilo.
Mas sob suas ondas, um som metálico corta a calmaria. É o eco do ARC Intrépido, o submarino mais discreto e temido da Colômbia. Pertencente à classe U-206A, este submersível de origem alemã foi adquirido pela Marinha em 2012. Projetado pela ThyssenKrupp Marine Systems, é uma máquina feita para desaparecer. Sua missão: patrulhar sem ser visto, ouvir sem ser ouvido e, quando necessário, atacar sem deixar rastros. Durante anos, o Intrépido operou em silêncio absoluto. Sua estrutura de aço não magnético o torna quase indetectável para radares e sensores de proximidade. Sua assinatura acústica, o som que denuncia um submarino, é tão baixa que sonares estrangeiros mal conseguem distingui-lo do ruído do mar. Um relatório classificado de 2023, emitido pela Comandância da Marinha, descreve-o como um fantasma de aço que patrulha o Caribe. E não é metáfora. Em simulações com a Marinha dos Estados Unidos, o Intrépido conseguiu desaparecer por mais de 36 horas sem ser detectado. O resultado surpreendeu a todos e forçou a revisão das táticas anti-submarino em exercícios multinacionais. Seu equipamento inclui torpedos DM-2A3 de fabricação alemã, capazes de atingir alvos a mais de 28 quilômetros. Mas o que realmente o diferencia é o sistema de guerra eletrônica passiva, capaz de interceptar comunicações submarinas e transmiti-las criptografadas em tempo real. Em outras palavras, o Intrépido não apenas ataca, ele ouve, analisa e antecipa. A tripulação que opera o Intrépido recebe treinamento especializado em sinais, navegação inercial e sobrevivência prolongada em condições extremas. Simuladores em Cartagena reproduzem falhas elétricas, rupturas no casco e situações de bloqueio, forçando a equipe a responder com precisão cirúrgica. Fontes internas da Marinha afirmam que a seleção da tripulação segue protocolos secretos e apenas 10% dos candidatos consegue superar todas as provas. Comparado regionalmente, nenhum país da América do Sul possui um submarino tão silencioso ou com a mesma combinação de eletrônica passiva e torpedos de longo alcance. Nem os Corpen chilenos, nem os TR-1720 argentinos atingem o mesmo nível de discrição operacional. Enquanto outros confiam em força bruta, a Colômbia domina a arte da invisibilidade e da antecipação estratégica. O impacto psicológico é profundo. Sempre que uma embarcação estrangeira se aproxima do Caribe colombiano, os capitães sabem que pode haver algo lá embaixo, algo que não se vê, mas que os observa. Uma presença constante, invisível e cria, que altera rotas, força mudanças de navegação e aumenta custos operacionais. Em 2024, o Intrépido participou do exercício secreto Tridente Azul junto ao ARC Indomável. Fontes internas confirmaram que ambos submarinos conseguiram neutralizar virtualmente um grupo de fragatas estrangeiras em menos de 17 minutos. Um registro que obrigou países vizinhos a revisar protocolos de detecção anti-submarino e a investir em novas boias e sistemas acústicos passivos. Mas há algo mais. Uma fonte de inteligência naval mencionou o projeto Leviatã, uma atualização que integraria sensores de baixa frequência e propulsão híbrida elétrica silenciosa. Se confirmado, o Intrépido poderia permanecer submerso por mais de 20 dias, sem emergir, uma capacidade inédita na região que mudaria o cálculo estratégico no Caribe. O estaleiro Cotecmar desempenha papel central na manutenção e modernização do casco e dos sistemas do Intrépido. Internamente, afirma-se que grande parte do know-how agora é realizado na Colômbia, reduzindo dependência externa e acelerando melhorias de sigilo. Esse salto industrial coloca a Colômbia em um novo nível tecnológico naval na América Latina. Especialistas também destacam que o Intrépido mudou a doutrina naval colombiana. As operações agora priorizam surpresa e persistência, patrulhas longas, redes de sensores costeiros e coordenação com a aviação tática. Na diplomacia, sua mera existência funciona como túmula de pressão. Em várias reuniões regionais, delegações solicitaram maior transparência sobre movimentos submarinos. Uma fonte interna do Ministério da Defesa confessa que, em segredo, negociam protocolos de coexistência para evitar incidentes em áreas de pesca e rotas comerciais.
O impacto geopolítico é claro. A Colômbia não precisa exibir poder em grandes desfiles ou investir apenas em visibilidade. Ela demonstra com seu silêncio, investimentos tecnológicos e unidades que operam fora do radar público. Porque no mar, o país não apenas observa, ele espreita. Um oficial aposentado resumiu com uma frase que hoje circula nos corredores do Comando Naval: enquanto todos olham para o céu, a verdadeira ameaça vem de baixo. E quando o inimigo acredita ter cruzado a fronteira, já é tarde demais. O radar não o detecta, o sonar não o escuta. Somente o mar, como cúmplice, guarda o segredo. A região já sabe muito bem.